existem vários personagens famosos que todo mundo ama, como o Pato Donald, o Shrek, o Pica-Pau, mas as suas versões originais nem sempre são tão queridas assim. Antigamente, o conceito de animação infantil era bem mais assustador. Sério, não dá pra entender se o objetivo do animador era se divertir ou destruir a infância das crianças. E hoje você vai conhecer as versões originais mais bizarras de personagens famosos. Vamos começar com um ogro. O Shrek é esse ogro grandão, mal-humorado e fedido. Ah, isso não foi nada legal. E ele é feio. Esquece isso e não me enche. Mas um feio não tão feio, ele é carismático. Um feio bonitinho, vai. Mas nem sempre ele teve essa aparência. Na versão original do conto do Shrek, ele é uma versão, um ogro feio de verdade. Tipo, bem estranho. E quando a dona DreamWorks estava lá no computador fazendo a animação do Shrek, eles queriam ser fiel ao livro. E trabalharam meses, vários meses, um tempão. Muito trabalho, suor e dinheiro investido. E daí, quando foram fazer a exibição teste, aí saiu isso aí, ó. Se esse aqui fosse o Shrek de verdade, eu tenho certeza que a DreamWorks ia falir. Você olha isso e não tem como não achar completamente bizarro. Ele parece um personagem esquisito e uma cópia obscura de alguma outra coisa esquisita. Ou é uma versão do Shrek da Vídeo Brinquedo. Cara, você imagina uma criança usando uma camiseta com esse bicho aqui? E ainda tem outro detalhe. É o Shrek dançando. Será que era pra esse filme ser um musical? Ou será que ele tá dançando depois de deixar um like nesse vídeo? Se até o Shrek feio deixa o like nesse vídeo, por que você não vai deixar? Não deixa comigo. O Sonic do filme nem sempre foi esse ouriço azul que a gente conhece. Na verdade, até chegar nesse Sonic que a gente conhece, teve um acidente no caminho. Que acidente seria esse? Bom, esse aqui. O filme do Sonic era pra ter isso aqui, essa coisa completamente horripilante, com um design que era pra ser mais realista, só que só ficou estranho. É um verdadeiro fruto do Vale da Estranheza. É bizarro. Olha só, eu dei 9 milhões de passos hoje. E o pior de tudo, eles realmente iam lançar desse jeito. Tipo, quem foi a pessoa que olhou isso aqui e falou: ficou bom, hein, gente? Vamos fazer o filme assim. Eles ficaram anos trabalhando no filme do Sonic pra chegar nisso aqui. Um ouriço que não é um ouriço, mas também não é uma pessoa, mas tem as pernas esquisitas e compridas. Sei lá, só é bem esquisito. Ainda bem que o trailer com esse Sonic foi massacrado no YouTube. E daí a Paramount, olhando e vendo que todo mundo odiou essa jossa aqui, eles adiaram a estreia do filme e refizeram todo o Sonic pra versão que a gente conhece, e é bem melhor. E daí, no ano seguinte, a gente já tem esse Sonic aqui, que a gente amou ele, né? Agora, se o Sonic original do filme fosse desse jeito, imagina o Tails e o Knuckles. Como que eles seriam? Name's Tails. Ok. Do I look like I need your power? O Homem-Aranha deve ser o herói mais popular que existe. Ele tem esse traje super legal e em todas as versões dele não teve um traje que fosse ruim. Ele já foi feito de várias formas, no cinema, nos desenhos, nos jogos, mas e se eu te falar que a versão original do Homem-Aranha era uma loucura completa? Há muito tempo atrás, quando o Stan Lee teve a ideia de criar um super-herói que fosse um inseto, a ideia original era ser uma mosca. Mas depois ele pensou direito, né, e falou: um herói aranha vai ser bem melhor que um herói mosca. E daí ele pensou no nome Spider-Man e pediu para o Jack Kirby criar o visual do Homem-Aranha. O Jack Kirby é um dos grandes desenhistas da Marvel que criou vários heróis que a gente conhece. A versão original do Homem-Aranha seria isso aqui: um Homem-Aranha musculoso, parecendo um soldado do exército. Ainda ele tava segurando uma pistola. A ideia original seria ele soltar teias por essa arma. O Jack Kirby, ele criou praticamente um herói normal pra época. Ele criou praticamente uma outra versão do Capitão América, já que o Kirby também criou esse personagem. O Stan Lee olhou pra isso e falou: jossa, troca, ruim, porque a ideia do Homem-Aranha é ele parecer um adolescente. E com certeza esse homem aqui não parece nada um adolescente. Ele parece um jogador de futebol americano profissional, menos um adolescente
adolescente. Daí ele pediu para um outro desenhista fazer o Homem-Aranha. E daí chegou nesse design bem mais legal. Agora, imagina que aquele fosse o Homem-Aranha original. Um Homem-Aranha parecendo um lutador de MMA e usando uma arma que dispara teias. Eu acho que não teria um aranha-verso desse Homem-Aranha aí, não. Toy Story tem dois personagens muito marcantes. O Buzz, o patrulheiro espacial, que não sabe que ele é um brinquedo, né? Ele realmente acha que ele é um patrulheiro espacial. E o Woody, o cowboy, o brinquedo favorito do Andy, e ele se acha a última bolacha do pacote por causa disso. Hoje, eles têm essa aparência bem fofinha e legal. Você com certeza vai querer ter esses dois bonecos no seu quarto. Mas, e se eu te falar que eles não eram pra ser assim desse jeito? A versão original do Woody e do Buzz seria assim. Hi, pal, what you doing? I'm Timbers from Mars. Yeah, what's his butt? O Woody parece um boneco de filme de terror. Você olha pra esse primo da Annabelle e não tem como achar isso aqui simpático. E talvez essa aqui era a ideia, já que o Woody era pra ser um pouco mais vilão. Ele ficava zoando o Buzz várias vezes. E o Buzz era um brinquedo pequeno. Parece até um brindezinho do McDonald's. E ainda ele era vermelho. O Woody, ele era gigante e o Buzz pequenininho. Isso com certeza não iria dar certo. Se tivessem feito Toy Story desse jeito, eu acho que nunca mais a galera ia fazer um filme 3D, já que o primeiro Toy Story foi a primeira animação 3D. A Pixar ia virar vídeo brinquedo de Hollywood. Ninguém nunca mais ia assistir filmes 3D e o mundo seria um lugar muito mais triste. Mas alguém que tava pensando, olhou isso e falou, gente, isso aqui não vai dar não, joga isso fora e vamos fazer de novo. E daí eles trabalharam pra fazer os personagens mais agradáveis. Ainda bem que existem algumas pessoas de bom senso e de bom gosto pra animações também. Opa, assustei você. Todo mundo gosta da Disney. E um dos personagens mais icônicos e clássicos é o Pato Donald. Aquele pato com a língua presa e nervosinho. Vemos ele várias vezes em aventuras junto com o Mickey. Ou no desenho DuckTales. Mas a sua versão original dá medo. Gente, é esquisito. Parece algo proibido das profundezas da internet. Ou parece um vilão de Cuphead. Ele tinha esse bico mais longo que deixa ele com uma aparência mais assustadora. Com certeza poderia ser uma creepypasta da Deep Web. Parece aquelas coisas retrô que dão muito medo. Esse foi o primeiro curta do Pato Donald. Ainda bem que refizeram a aparência dele, né? E agora ele é muito mais amigável. Se fosse esse Pato Donald original nos parques da Disney, a Terra dos Sonhos ia virar a Terra dos Pesadelos. O Pernalonga é outro personagem que mudou muito. Conhecemos ele naquele design todo cinza, sempre com uma cenourinha e malandrão. Mas nem sempre foi assim. A versão original do Pernalonga é bem assustadora. Ele parece um homem, mas com uma fantasia de coelho, tipo aquelas mal feitas da Carreta Furacão. E ele era todo branco e parecia mais um bicho do mal do que um personagem infantil. No primeiro curta dele, ele é bem mais louco. É tipo um vilão de desenho. Ele tem prazer em ser do mal. E ele tinha uma risada que parecia muito a risada do Pica-Pau. Aos poucos ele foi melhorando o design e agora ele é um personagem bem legal, que só quer saber de comer a sua cenoura tranquilo, sem ninguém perturbar ele. Mas antes ele parecia um bicho papão. O Pica-Pau tem a sua versão original extremamente medonha. Você deve conhecer essa fase como o Pica-Pau maluco. Pica-Pau biruta. Guess who? Ele tinha várias linhas nas pernas e agia completamente doido. Ele irritava todo mundo ao seu redor, ele era super irritante e também super violento. Ele arrumava briga com todo mundo. A maioria dos episódios era ele arrumando encrenca com alguém. Ele era tão, mas tão louco das ideias que ele reconheceu que ele era biruta. Talvez eu esteja louco. Muitas crianças tiveram medo desse Pica-Pau, de tão assustador que ele é. Percebendo isso, aos poucos eles foram amenizando a loucura e birutice desse Pica-Pau, deixando ele mais amigável e simpático e não biruta, mesmo que ainda ele atormentasse a vida de outros personagens. Eu odeio você.
Agora, vamos para o mundo dos animes. Você sabia que o Naruto tinha uma versão piloto? Não piloto de avião ou piloto de corrida, eu tô falando de um piloto, tipo uma versão teste. Pois é, antes da gente ter aquele menino ninja que sonhava em ser um grande Hokage, a história dele era bem diferente. Na versão original dele, o visual é bem parecido com o que ele virou futuramente, mas ele era bem mais encrenqueiro. Tinha o lance dos jutsus e tal, mas não parecia ser algo comum naquele mundo. E aquele mundo não se chamava Aldeia da Folha, mas sim Monte Onari, que era tipo uma cidade com tecnologia. E o Naruto, ele tinha uma motinha. Imagina o Naruto indo numa missão ninja de motinha. Isso sim seria muito diferente. E uma das coisas mais loucas da versão original dele é que ele não teria os poderes da raposa de 9 caudas. Ele seria filho da raposa de 9 caudas. E ao invés dele pegar os poderes da raposa para se transformar nela, na real ele seria uma mini raposa que se transforma em um humano. E daí ele seria incriminado de cometer um assassinato e teria que fugir enquanto ele tenta provar que é inocente. Ou seja, é uma história que não tem nada a ver com o Naruto que a gente conhece. Acho que alguém deve ter dado um toque pro criador de Naruto e falado: ó, esse mangá tem potencial, hein, mas precisa mudar umas coisinhas. Repara, tipo o quê? Ó, mantém o personagem Naruto, mas exclui todo o resto. E foi assim que nasceu o Naruto. E o clássico Tom e Jerry também tem uma versão esquisita. Não esquisito de mal feito, é só meio estranho de ver. Na versão original do desenho, o aspecto físico era bem mais parecido com um gato e um rato do que algo mais cartunesco. O Tom, ele era bem peludo e a cara dele bem mais felina. E ele só andava em 4 patas. O Jerry se ferrava bem mais nas mãos do Tom, que demonstrava não ter nenhuma dificuldade de pegar o Jerry, mas ele gostava de implicar com o ratinho e por isso não devorava ele de vez. Que feio, Tom, brincando com a comida. Mas depois que a dona de casa chega, a farra dele acaba e o Jerry sai livre. E o mais engraçado é que o Tom não se chamava Tom, se chamava Jasper. Eu prefiro essa versão mais nova, com os dois sendo mais bonitinhos. Os Simpsons é um caso curioso. Eles já têm um visual peculiar por serem completamente amarelos, mas até que é um design muito bem feito, bacana, bonito. Mas a versão original deles é bizarra. Olha isso aqui, vê se não parece um esboço muito mal feito. De alguma forma bizarra, todo mundo da família parecia agressivo. Olha esse olhar de quem quer brigar com você. A Marge parecia uma senhora de idade. O Bart parecia um nanico barrigudo. A Lisa parecia uma estrela do rock. E a Meg parecia o Sonic amarelo. E ainda tinha toda essa cara bicuda que eles tinham. Fica parecendo um passarinho, sei lá, esquisito. Na versão original, o humor era bem mais sutil. Tipo, de você estar assistindo e demorar um pouquinho pra entender a piada. Mas depois foram melhorando a animação, tanto em roteiro, tanto visualmente, pra chegar no que é hoje. É, pelo menos essa versão original não é pior do que aquela cópia dos Simpsons. Qual era o nome daquela coisa esquisita mesmo? Enfim, essa aqui é a cópia dos Simpsons e isso aqui é muito horrível. Sabe o que é mais bizarro? Você ter assistido esse vídeo até aqui e não ter se inscrito no canal. Isso é muito bizarro, cara. Então se você não quiser ser bizarro, se inscreva aí na Operação Cinema pra ficar por dentro de tudo desse universo tão legal dos filmes. Seja menos bizarro também e deixa o like, tá? Então é isso, galera. Um grande abraço e tchau!